O nosso objetivo hoje é construir a proposta já para o município e para o Estado. E aí a gente se fazer presente tanto na plenária amanhã, na oitiva amanhã do município e no dia 25, que será do Estado. E daqui, ser bem objetivo e já fazer essa construção coletiva dessas propostas para o segmento. Entendeu? A gente vai dar início com um pré-apanhado do que é a lei, né? Eu compartilhei aí com o professor Daniel, da continuidade da reunião. Oi, pessoal, boa noite. Agradeço aí o convite do Wanderson, Dou boas-vindas a todos e todas. Então vamos lá, que é um momento importante, para a nossa cultura, e a gente espera aí, quanto menos besteira a secretaria fizerem, melhor vai ser para a gente. Mas vamos lá, Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Eu tenho duas formas de compartilhar. Gostaria que vocês me dissessem qual que vocês acham melhor. Eu posso compartilhar aqui minha tela inteira, assim, E aí vocês acompanham a minha tela, ou eu posso compartilhar na minha tela mesmo, nessa aqui que vocês estão vendo aqui, onde eu estou. Aí vocês escolhem. Assim está dando para vocês enxergarem aqui, esses documentos? Aí só quem quiser, eu vou voltar aqui para falar. Aí vocês me digam, se todo mundo estiver conseguindo acompanhar. Para mim tá beleza, tá ótimo. Tá ótimo, né? Não, maravilha, então, gente. Vamos começar, então. A grosso modo, Lei Paulo Gustavo, ela tem a finalidade emergencial, mas a gente já não está mais no período de pandemia, Então, eu vou direto aqui ao assunto, que é o seguinte. A Lei Paulo Gustavo, ela tem... Cada estado e cada município do país vai receber um montante, assim como foi ao Aldir Blanc. Tem uma pequena diferença em relação ao Aldir Blanc, porque ela considera também o fundo de participação de estados e municípios. Então, de acordo com o imposto que cada região paga, eles recebem um valor diferenciado, mas é um valor maior que da Aldir Blanc. Aqui é o que está previsto para São Luís receber, e aqui está previsto para a Secretaria de Estado da Cultura do Maranhão receber, certo? Qual que é a diferença aqui, ó? É porque essa rubrica, ela já vem pronta com alguns critérios gerais, ó. Nós temos duas grandes áreas que vai dividir esse recurso aqui. Só uma licencinha, porque eu vou ter que ficar aceitando o pessoal que está entrando, tá bom? E aí eu vou só permitir aqui, aí eu volto, tá bom? Aqui. Então, para o audiovisual, a gente tem duas rubricas grandes, uma é só para o audiovisual, porque a lei, a maior parte dela vem do fundo do audiovisual, o fundo setorial que é nacional, e a outra parte vem para fomento geral, qualquer outra atividade cultural, exceto a audiovisual. No audiovisual, a proporção é bem maior, ó. São Luís vai receber 6 milhões e 900 mil por aí, e do fomento geral é 2 milhões e 800 mil. Dentro do fundo do audiovisual, o município de São Luís tem 3 categorias de apoio que eles têm que dividir. Produções audiovisual, aí pode ser, o pessoal do audiovisual defende que seja só curta e longa-metragem, a gente vai conversar depois, isso vai ser uma quebra de braço com a gente que trabalha com outras áreas da cultura, com o pessoal do audiovisual, que são empresas grandes, que têm poder político, Mas, assim, teoricamente, o recurso vem do fundo do audiovisual, eles vão querer pleitear esse valor integral para ele, aqui de produções, que é 5 milhões e 100 mil por aí, Temos um valor apoio para salas de cinema e equipamentos culturais do audiovisual, pode ser, por exemplo, cinema itinerante, e outros tipos de espaço que apresentam regularmente, eles vão ter que comprovar isso, que eles exibem cinema. 1.178.000. E aí nós temos aí o terceiro, que é qualificação e apoio da cadeia produtiva, que é você capacitar pessoas na indústria do audiovisual, 591 mil. E aí, para o fomento geral, que vai entrar toda a galera que não é do audiovisual, eles estão previstos 2 milhões e 800 mil, certo? Total de São Luís, 9 milhões e 700 mil por aí. E o Estado do Maranhão, via Secretaria de Estado, vai receber um montante aqui, ó, do audiovisual, vão receber 60 milhões e 477 mil por aí, uns quebrados.
E o fomento geral, exceto audiovisual, vai receber 21 milhões 724 mil. Desculpa aqui, vou trocar aqui. E aí o que acontece? No Estado, no audiovisual, para nível de Estado, eles têm uma categoria a mais que eles são obrigados a fomentar. Produções de audiovisual está 39 milhões e 900 mil e uns quebrados. Salas de cinema, 9 milhões e 100. Inclusive, existe um ponto na lei que até 25% desse valor da sala de cinema, tanto o município quanto o Estado, pode ser utilizado para a reforma de equipamentos do próprio ente federativo, ou seja, do próprio Estado ou do próprio município. A gente pode falar depois. Qualificação e apoio, aí a gente vai ter um valor aí de 4 milhões e 500 mil e alguma coisa, né? E aí tem a quarta categoria, que é a nível de Estado, que é empresas e licenciamento. É para fomentar pequenas empresas da indústria do audiovisual, produtoras independentes, por aí, e eles têm 6 milhões e 800 mil por aí para trabalhar isso. Licenciamento é tipo assim, pagar direito autoral, caso você queira utilizar no seu filme uma trilha sonora que é de alguém da música conhecida, você paga o direito autoral para o devido autor, né, compositor da trilha. E fomento geral, exceto audiovisual, vai entrar aqui, ó, 21 milhões 700 mil e uns quebrados, que é aí que entra toda a galera, menos audiovisual, né? Então, isso aqui é a explanação bem sucinta de como está dividida, como estão divididos os recursos, certo, gente? Agora, tem alguns pontos da lei e do decreto que eu dei uma estudada, que eu acho que vale a pena a gente... Eu vou ler para vocês, porque a partir daqui a gente já vai saber melhor o que a gente pode e o que não pode pleitear dentro de cada um dessas categorias de recursos, dessas categorias, certo? Deixa eu só aceitar aqui também. Certo, vamos lá. Então, temos aqui alguns pontos mencionados na legislação. Primeiro, eu vou falar dos pontos da lei, porque tem a lei e o decreto. O decreto foi esse que foi lançado em Salvador na semana passada, há pouco tempo, né? Então, o que tem a lei? O artigo 4º é claro em relação ao fortalecimento dos sistemas de cultura no âmbito do Estado e do município, né? E destacando o papel deliberativo dos conselhos para a formulação de políticas. Isso é uma questão que a gente coloca, porque eu mesmo estou como membro do Conselho Estadual de Cultura, e a Secretaria de Cultura não dialoga com o Conselho. Os editais estão sendo publicados sem passar pelo aval do Conselho, né? As políticas estão sendo formuladas e executadas sem consentimento do Conselho. Então, a gente gostaria de fortalecer isso aqui. No caso da gente que está em conselho, quem tiver no Conselho Municipal pode falar a mesma coisa. Se o conselho do seu município não está funcionando, não estão ouvindo as deliberações do conselho, a própria lei Paulo Gustavo obriga a entidade a respeitar o seu conselho, né? Então, aqui a gente coloca, né, já é meio que como uma proposta que os entes federados precisam assegurar a participação dos conselhos, os editais passarem pelos conselhos, né, para um aval deles, para, inclusive, evitar que a gestão publique o edital de forma unilateral, sem atender a todo esse nosso trabalho que está fazendo de fazer propostas para que essas instâncias governamentais sigam as recomendações, certo? Bem, outra questão, o artigo 8º, inciso 12, faz menção à descentralização territorial por parte do Estado. Então, isso aqui interessa o quê? Só para nível de Estado. Isso é um problema histórico da gestão da Secretaria de Cultura, que a gente sabe que as ações se centram em São Luís, ou aqui na região metropolitana. Então, isso pode ser corrigido. Existem outros estados que eu trabalhei, por exemplo, Santa Catarina, que eles têm cotas de projeto para as mesorregiões do estado todo. Então, depois que se aprovam todos os projetos e propostas para cada mesorregião, a gente vai ter a avaliação qualitativa, vão premiar os projetos que em ordem decrescente de qualidade, de acordo com o que os parceiristas avaliaram, certo? Existem medidas para isso, o sistema de cotas, né? O artigo 10 enfatiza que o público-alvo dos instrumentos de gestão deve priorizar alunos e professores de escolas e universidades públicas, integrantes de grupos e coletivos culturais, ao invés de produtoras de eventos massivos que têm captado a maior parte dos recursos para a cultura. E a gente tem, por exemplo, aqui, a questão aí, nós temos uma denúncia no Conselho Estadual de Cultura que a Secretaria usa 2 produtoras laranja do Ceará,
que elas mandam os projetos para essas produtoras, elas têm escritório no Maranhão, submetem o projeto para as leis de incentivo estaduais aqui, a própria secretaria aprova. E já tem a Equatorial e o Grupo Mateus engatilhados para aprovar o patrocínio, certo? Então, a própria secretaria está usando a lei estadual de incentivo para projetos do próprio governo, e isso aí está sufocando a sociedade civil. Temos festivais importantes, nós temos eventos grandes aqui, que não estão conseguindo usar mais a lei estadual de incentivo por essa irregularidade, né? Cabe, obviamente, uma denúncia, mas isso aqui não pode acontecer na Lei Paulo Gustavo, porque a Lei Paulo Gustavo é a nossa esperança de voltar a trabalhar, certo? Bom, vamos seguir. As propostas podem ter um acréscimo de até 10% do seu valor total para financiar ações voltadas à inclusão de pessoas com deficiência. Isso aqui é muito importante. Vamos supor que vocês têm um projeto aí de 200 mil. Se vocês quiserem colocar ações de acessibilidade, vocês podem pleitear até 20 mil a mais. Vocês não precisam tirar essas ações de deficiência, tipo contratar um tradutor de Libras, contratar uma pessoa para fazer assistência para pessoas com deficiência de locomoção, contratar um serviço de legendagem, de audiodescrição. Vocês podem colocar isso contando com esses 10% a mais do projeto de vocês. Não precisa sair do orçamento do projeto. Isso é bem interessante, inclusive porque também não atrapalha o planejamento dentro desses 200 mil e vocês podem acrescentar as medidas de acessibilidade como um recurso extra, certo? Bom, mas isso aí é o que está na lei. Agora, se os editais vão vir com isso, aí já são outros 500. Vai depender de como a gente vai fiscalizar e vai propor aqui no contexto do Maranhão de São Luís, certo? O artigo 18 aponta a possibilidade de instituir premiações para criadores e trabalhadores do setor artístico e cultural com relevantes serviços prestados à cultura maranhense. Então, é aquele edital de premiação. E como que acontece a premiação? É meio de depósito direto em conta bancária. Então, não tem nenhum intermédio aí. O proponente vai submeter a sua proposta, e aí vai ter a comissão que vai avaliar a proposta. Se for aprovada, já está o dinheiro na conta do mestre lá, certo? Enfim, os métodos possíveis para prestação de contas são apresentados no artigo 23. Isso aqui é interessante, ó. A visita em loco é adequada a propostas com valor abaixo de 200 mil. O que é visita em loco? É aquela comprovação de que o projeto aconteceu só por uma visita ou por registro. Você não precisa pegar todas as notinhas fiscais e ficar lá guardando, passar por aquele pente fino, certo? Então, a própria lei já está tentando facilitar a prestação de contas para quem vai ter aí um projeto no valor até 200 mil, que eles consideram talvez o valor baixo. Projetos acima de 200 mil vão ter que passar por outros métodos de prestação de contas, que geralmente são aqueles utilizados, por exemplo, na Lei Estadual de Incentivo daqui, ou na Lei Rouanet, né? Tá bom? Em relação ao que o decreto traz, que é importante a gente pontuar. O artigo 2º é claro, no sentido de que o plano de ação e suas respectivas ações deverão ser definidas em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, nos termos dispostos no artigo 216-A da Constituição, especialmente quando a pactuação entre os entes federativos e a sociedade civil no processo de gestão, ou seja, como que vai funcionar essa captação da Lei Paulo Gustavo. O ente federativo, município ou estado, vai cadastrar um plano de ação na plataforma Transfere Gov. Esse plano de ação vai ser avaliado pelos profissionais do Ministério da Cultura e eles vão dar chancela se aprovaram ou não. Só que para fazer esse plano de ação, eles estão obrigando os estados e municípios a fazer uma consulta pública, fazer oitivas, fazer escutas, que é o que está acontecendo, vai acontecer durante essa semana, pelo estado e pelo município de São Luís. No interior do Maranhão tem cidades, municípios que já começaram a fazer essas escutas há muito tempo. Existem outros locais do Brasil, outros municípios, que antes de submeter esse plano de ação para a plataforma, eles publicam a minuta do plano de ação em meio público e fazem uma consulta pública da minuta antes de mandar. Então, isso é um processo assim, que eu diria que, assim, que é o ideal. Eu não sei se vai acontecer aqui no nosso estado e no nosso município, mas a gente pode pressionar, colocar como proposta para que eles façam isso, certo? Para ter o máximo de transparência possível e assegurar que realmente os interesses da sociedade civil sejam
contemplados, que não seja uma elaboração unilateral. O que pode acontecer nisso? A lei, nesse sentido, é frouxa. O próprio Estado ou município, o ente federativo, ele pode pegar um grupo de pessoas da sociedade civil que já trabalha com eles, né, as produtoras deles mesmos, e fazer o plano de ação com eles, e ignorar, e falar que eles fizeram uma escuta daquele pessoal ali, e falar que aquilo que foi a consulta pública. Então, por isso que nós, enquanto fórum, associação, conselho, temos que pressionar para que todos nós tenhamos o direito de serem ouvidos por esse recurso, tá certo? Então, por isso que eu achei importante a gente mencionar esse artigo 2º, que a gente pode estar subsidiando os nossos documentos para reforçar isso. Se vocês fizerem isso, o próprio Ministério da Cultura abriu um portal de denúncia, tá? De ouvidoria. Então, é a gente deixar aqui que a gente pode denunciar imediatamente ao Ministério da Cultura, caso eles não tenham seguido esse protocolo de escuta e de transparência, certo? A gente tem essa possibilidade, é bom todo mundo conhecer. O artigo 16, capítulo 4, aponta que as ações deverão reservar cotas. Então, eles têm essa questão da política afirmativa. A gente sabe que o governo PT trabalha assim. Então, eles estão pedindo 20% de vagas desses editais para pessoas negras e 10% para pessoas indígenas, né, de povos indígenas. Aí, os editais vão prever cotas para essas categorias dentro dos mecanismos que forem criados, certo? O artigo 18 prevê que o ente federado pode reservar até 5% do montante total recebido até o teto de 4 milhões de reais para financiar a operacionalização do plano de ação. O que significa isso? Por exemplo, São Luís, vamos supor que eles optem por esse recurso usado. O que São Luís pode fazer? Ele pode pegar até 486 mil reais por aí para operacionalizar. Tipo assim, contratar uma consultoria para elaborar o plano de ação, contratar uma consultoria para garantir que essa escuta pública entre no plano de ação, uma consultoria para contratar pareceristas de fora que vão avaliar as propostas daqui, que isso é algo muito importante, que eleva o padrão das produções artísticas e culturais do Maranhão a nível nacional. Todos os outros estados, a grande maioria, já está trabalhando com esses pareceristas, que eles avaliam as propostas e para evitar coisas como a gente teve na lei de Aldir Blanc, né, como o menino lá que se multiplicou em 7 vídeos, né? Cada vídeo ele botava um chapéu diferente, passou porque não teve critério de parecerista, foi só uma triagem documental, e a menina do playback também, né, que inclusive deixou o microfone cair, a voz continuou. Então, é tipo assim, esse tipo de produto sai com a chancela do Estado. Se você não tem uma curadoria que possa trabalhar isso com excelência, a própria lei, o decreto já estão sinalizando que você pode, sim, utilizar uma parte desse recurso para isso. Agora é o seguinte, o Estado do Maranhão pode usar até 4 milhões e 110 mil por aí, para esse tipo de profissional trabalhar. Importante salientar, né, no inciso 1, que o uso desse recurso não pode ser utilizado para delegação de competências exclusivas do poder público, ou seja, eles não podem se pagar para fazer isso. Se eles quiserem um parecerista, não pode ser as pessoas que trabalham dentro da secretaria. Tá? Se elas quiserem trabalhar, elas trabalhem de graça. Se você quiser abrir isso aí, tem que ser para pareceristas da sociedade civil ou de outras praças. Não pode ser do próprio poder público, certo? Então, alguns possíveis usos que a gente está dando de sugestão também já. Convocação de pareceristas, contratação de pessoas da sociedade civil encarregadas de divulgar, mapear, inscrever proponentes de localidades de difícil acesso no Estado, aqueles intermediadores, por exemplo, o camarada mora num município distante, sei lá, Carolina. E aí, ele conhecendo o meio cultural dali, ele vai receber uma verba para se deslocar, para ir nos povoados, nas comunidades, para divulgar a inscrição e ajudar a inscrever as pessoas lá da região dele. Pode fazer isso, contratar pessoas para isso. Criação e manutenção de um mapa cultural ou uma base de dados da cultura maranhense, que é algo que a gente nunca teve de maneira constante também, e é fundamental para a gente saber quem está fazendo o que e aonde, né? Enfim, vamos seguir. O artigo 19 indica que os municípios que não tiverem planos de ação aprovados terão seus recursos redistribuídos àqueles outros municípios que executarem a proposta. O que significa isso? Vamos supor, São Luís conseguiu fazer um plano de ação? Conseguiu. Outros municípios do estado também, aí Caxias está se organizando,
Alto Alegre também está se organizando, aí a gente tem Barreirinhas, Rosário, enfim, tem vários municípios. O que acontece? Os municípios que não quiserem captar, que eles não fizerem um plano de ação, depois esse recurso que sobrou, ele vai ser reinjetado dos municípios que fizeram o plano de ação. E aí vai ser possível esses municípios receberem mais recursos ainda. Né? Então, é interessante a gente pressionar para que os nossos municípios possam captar, não é? Porque o dinheiro vai reverter para eles. O que aconteceu na Lei Aldir Blanc? O dinheiro que o município não captou foi para o Estado direto. Então, agora não, eles vão voltar para os outros municípios que fizeram, certo? E isso é até bom, porque no contexto de Estado, a gente está numa situação bem desfavorável, a gente vai acabar discutindo depois, né? Enfim. O último ponto que a gente salienta, o artigo 24 trata da obrigatoriedade do ente federado em apresentar um relatório final da gestão do plano de ação, exigindo os instrumentos de fomento elaborados, editais, chamadas públicas e a lista de proponentes aprovados. Ou seja, isso aqui, o Ministério da Cultura vai exigir que os estados e municípios mandem para eles nesse relatório final. Se eles não mandarem, eles vão ser penalizados. Então, aí, vai ter essa fiscalização mesmo. Se nesse momento inicial, o estado e o município não cumprirem com as obrigações que estão no decreto e na lei, a gente vai documentando. Quando chegar lá na frente, se eles tiverem feito o plano de ação de forma unilateral, não publicaram os instrumentos de maneira adequada ou de acordo com o que a sociedade propôs, lá na frente, quando tiver que ter esse relatório, aí a gente faz uma denúncia no Ministério da Cultura, certo? Então, a gente tem que ter esse papel fiscalizador, sim, para que as coisas possam dar certo. Tudo bem, gente? Então, eu encerro aqui o meu compartilhamento, né? Essa explanação inicial foi só mesmo para a gente saber qual é o recurso que está, como é que ele está dividido e o que a gente pode propor, certo?